Muito bem, estamos de volta com Rede Social Esporte Clube aqui na BH News, canal 9 da NET e também pelo bhnews.tv.br. Hoje, um programa especial sobre MMA, sobre luta em geral. Agora, no primeiro bloco a gente recebeu o César Mutante e agora o treinador e também lutador, o Cristiano Tite. Mas antes, vamos dar uma notícia triste, Bárbara? Na manhã desta terça-feira, faleceu lá em Ribeirão Preto, em Barretos, a irmã do goleiro Renan Ribeiro. A Bianca, de 15 anos, tinha um tumor no cérebro, vinha lutando contra o câncer, infelizmente não resistiu e acabou falecendo. A Bianca, que é uma guerreira, os médicos haviam dado 2 meses de vida e ela viveu durante 2 anos. Então força aí a família do Renan Ribeiro, que ele se recupere o mais rápido possível, com muita fé. E o céu hoje ganhou mais uma estrela e nós mais um exemplo de superação. A Bianca, grande exemplo, então um abraço aí ao Renan Ribeiro. Voltando a falar de luta, recebendo agora o Cristiano Tite, que é um nome forte aqui em BH também da luta e que foi entrevistado pela Bárbara Vasconcelos. Daqui a pouquinho vai contar essa história pra gente e disse que não é o sonho maior em participar do UFC. Tite, prazer recebê-lo aqui na rede social e para falar do César Mutante e também de você, que é um grande lutador, referência aqui em BH. Isso aí. Primeiro dar um abraço pessoal de casa. É o seguinte, até a Bárbara estava comentando que eu fiz uma luta no Brasil Fight e ela me perguntou se eu tinha um sonho de ir pro UFC. E assim, hoje eu tenho direcionado assim mais para formar lutadores, entendeu? O César é um cara assim que está na ponta para entrar num grande evento nos Estados Unidos, já está lutando lá. É um atleta que eu vejo que tem um potencial muito grande e com certeza absoluta ele vai entrar num grande evento e não vai entrar para ser mais um, ele vai entrar para ser campeão, entendeu? E hoje isso para mim, assim, eu já fiz uma carreira muito grande dentro do jiu-jitsu esportivo de kimono, ao contrário do César que já veio direto para o MMA. Eu sou tricampeão brasileiro, bicampeão mundial de jiu-jitsu, tetracampeão pan-americano. E hoje em dia, assim, lógico que se eu tivesse a oportunidade de lutar no UFC, para mim seria uma coisa que eu ia de olho fechado, mas eu não tenho mais aquele sonho assim de conquistar de um lugar lá, fazer uma carreira. Tô lutando aí, faço minhas lutas. Ano passado eu fiz 3 lutas aqui no Brasil Fight e tamo aí. Eu acho que esse ano eu vou lutar de novo, até o final do ano vai ter um desafio, provavelmente vai ser um desafio internacional entre atletas de Minas contra uma equipe da Croácia. Eu devo lutar também. Bacana. Bárbara, alguma pergunta? Porque ele tocou nessa entrevista que a gente fez nesse Brasil Fight e você comentou que agora investir, como você também já disse, na carreira dos atletas. Se está investindo hoje na carreira dos atletas é porque, como você também já falou, teve uma carreira muito grande. Então, como que foi essa carreira? Você falou que é especialista em jiu-jitsu, mas sem dúvida consegue manusear outras artes, assim eu posso falar. Então, conta um pouquinho da sua carreira até chegar hoje como treinador de campeões também. Na verdade eu comecei fazendo capoeira com o mestre Mão Branca e é um cara assim que até hoje eu tenho respeito por ele. Sempre que eu vou lutar, antes eu vou lá, converso com ele, pego algum conselho. Depois da capoeira eu treinei Muay Thai com o Olímpio, que é o boxe tailandês, e que também é meu mestre. E na verdade eu comecei a treinar jiu-jitsu com o professor Vinícius Draculino aqui em Belo Horizonte. Foi até uma coisa engraçada que tinha um rapaz que pesava uns 70 quilos que ele ia lutar um vale tudo, um MMA. E ele ia lutar contra um cara do Muay Thai e eu não sabia jiu-jitsu. E o meu professor Draculino me pediu para ajudá-lo no treino e aí eu falei, mas eu não sei nada de chão. Ele falou, não, mas você só vai ter que... Você vai botar uma caneleira, vai chutar ele, vai poder socar e ele vai ter que te finalizar. E eu pesando 90 e o cara pesando 70. Moral da história, o cara em 10 minutos me pegou umas 15 vezes. Aí eu falei, pô, tem que aprender o jiu-jitsu. E daí eu comecei a gostar, comecei a competir. E lutei nos Estados Unidos, lutei em vários lugares, tive uma carreira que eu considero uma carreira de sucesso dentro do jiu-jitsu esportivo, que é o de kimono. E comecei depois a lutar campeonatos sem kimono, que é muito, hoje em dia está muito difundido, até pela prática, que é um treinamento mais voltado para o MMA. Que é o submission, e tive também grandes conquistas e comecei a lutar o MMA. Então eu mesclei minha experiência no Muay Thai, que eu treino com o professor Olímpio, e o Jiu-Jitsu, e meu cartel no MMA são 7 vitórias e 2 derrotas. Bacana. A gente falou no primeiro bloco com o César Mutante, eu perguntei ao César
sobre o esporte, né, o MMA, que tem esse preconceito, tem essa visão, né, para muitos não é esporte, como você tem aqui, sem problema algum, o Luiz Carlos Alves já se expôs aqui no Sport News também, até pela violência, fala, pô, o cara luta, tem que ficar 3 meses porque o cérebro, né, toma porrada demais, o cara corre o risco de ficar aí, ter uma doença posteriormente. Então diz que não é esporte, assim como disse também que a Fórmula 1 não é o esporte. Essa é a opinião do Luiz Carlos Alves, do Paulo Afonso, jornalistas aqui de Minas Gerais e tenho certeza de muitas outras pessoas. Você, como professor, como atleta, dê a sua opinião, coloque o seu lado aí para essas pessoas que têm esse certo preconceito aí com o esporte. Até antes de você falar, Tite, o maior exemplo agora, né, é o Maguila, que está com Alzheimer e tudo. Então, em virtude disso, ele falou isso tudo no programa, tendo ele como exemplo ultimamente. Então, isso realmente acontece? O lutador leva muito soco na cabeça e acaba afetando o cérebro. Como é que a visão é muito pejorativa ainda do esporte? Não, eu não tô, assim, eu não posso julgar nenhum tipo de luta ou de arte marcial, mas vendo como assim um professor, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tem mais de 10 anos, mexo com isso, eu vejo uma diferença muito grande em questão da saúde do atleta do MMA para o boxe. Por quê? O corpo humano, ele não é programado, assim, você não consegue calejar o seu cérebro. Então, por exemplo, no boxe, você faz uma luta de 15 rounds de 3 minutos, tomando soco na cabeça 90% do tempo da luta, você pode ser um cara que é preparado a tomar o soco e aguentar, não cair, mas o dano que está fazendo dentro da sua cabeça é a mesma coisa que faz na sua, que faz na minha, que faz de qualquer pessoa. O MMA, ele é um esporte que ele tem outros tipos de técnica, como técnica de chão e chute, então não fica aquilo ali de ser 90% soco na cabeça. E como a luva de MMA é uma luva mais seca, embora possa parecer até contraditório o que eu estou falando, o MMA, se você toma um soco, você já cai e já acaba a luta. Não tem aquilo de você ficar tomando soco a luta inteira. Então é um esporte que ele faz menos dano, por exemplo, nesse caso do Maguila, entendeu? O Maguila teve uma carreira de boxe que ele ficou tomando soco na cabeça, tanto no treinamento quanto na luta durante muito tempo. E a questão que eu vejo, assim, que as pessoas falam que o MMA é um esporte violento, não é, ao meu ver, não é violento. Por quê? Porque são dois atletas que, primeiro, eles querem estar ali. Segundo, eles são preparados para isso. E terceiro, eles sabem o que vem do lado de lá. Entendeu? Então, violência, para mim, é uma criança que você vê na rua, é uma pessoa que chega no hospital e não tem um atendimento e morre numa fila de espera. Isso, para mim, que é violência. Até porque, no dia que eu te entrevistei, você também falou que a luta ela não é usada para bater numa pessoa na rua. Lógico que não. E aí, sim, seria violência. Mas é luta dentro do ringue, tudo regularizado. Violência é uma coisa que a pessoa não espera. É lógico que se eu pegar uma pessoa que eu treino para isso, se eu pegar um cara na rua e bater nele, você é uma arma, né? Vai ser uma violência. Ô Tite, o MMA hoje é um esporte midiático? Está preparado para televisão? Com certeza. Porque tem tempo, né? Então virou um esporte muito para televisão e perdeu, né, aquele... Porque antigamente não, era competição ali, não tinha tempo estipulado, né? Mas agora, como é um evento de televisão e tem uma audiência muito grande pelo mundo, é um evento totalmente preparado para televisão? A história do MMA é o seguinte, o que foi, de onde surgiu o UFC, o MMA, foi que o Gracie Jiu-Jitsu foi desenvolvido pela família Gracie, né? Então, eles começaram a ver que eles eram muito superiores a outro tipo de luta num combate mano a mano, que a gente fala o quê? Um cara contra o outro. Lógico que se você botar um lutador de karatê com um lutador de jiu-jitsu, o de karatê pode ganhar, o de muay thai pode ganhar, mas se você botar dentro de um octágono um cara que só sabe jiu-jitsu contra um cara que só sabe karatê e botar eles para lutar 20 vezes, eu tenho quase certeza absoluta que o cara do jiu-jitsu vai ganhar no mínimo 15. E eles, os Gracie, eles viram que eles tinham necessidade de expandir isso para o mundo. Então daí surgiu o MMA, que seria um confronto de lutas, não de atletas, mas sim de lutadores representando uma luta específica. Isso no começo. Só que o que acontece? Como o representante da família Gracie, ele era um cara, eles fizeram isso até de propósito, colocaram um cara pequeno e fraco para provar justamente que o jiu-jitsu é a única luta que um cara pequeno pode ganhar de um grande, um cara muito pesado. Eles pegaram um menor da família e colocaram lá. Só que para ele ter uma vitória, ele não poderia fazer uma luta com limite de tempo,
Porque senão, se ele pegasse um cara de 120 quilos, ele pegava 80, num tempo de 5 minutos, o cara ia travar ele. E aí ele começou a ganhar um evento atrás do outro. 4 lutas na mesma noite. Só que isso era uma coisa que não era vendável para televisão. E teve um problema que uma vez estava passando no pay-per-view ao vivo para os Estados Unidos inteiro. E a final, justamente a final, foi uma luta de 1 hora. Então eles cortaram a transmissão. E aí eles foram vendo que tinham que fazer um outro tipo de um ajuste. E tanto que o representante da família Gracie, que era dono do evento, falou, então para mim o meu irmão não luta mais nesse formato. Mas esse tipo de regra que fez o MMA se tornar o esporte que é hoje. Bacana. Nosso tempo está estourado, Cristiano, mas... Tite, né? Tite, nosso tempo está estourado, mas volte mais vezes aqui para a gente falar sobre o esporte. Foi rapidinho, bate-papo. Você participar um programa inteiro com a gente aqui, porque tem muito assunto e o pessoal de casa com certeza quer saber, quer perguntar sobre o MMA, também sobre o jiu-jitsu, todos os esportes que envolvem aí o MMA. E quem quiser treinar com o Tite, como é que faz? Eu dou aula na Academia Forma. Gostaria de agradecer o pessoal da academia que dá um apoio no treino de MMA. Agradecer o Nigiri, que é meu patrocinador é um restaurante japonês, o Ponto do Atleta, e mandar um abração para um irmãozão meu, que é o Kelso, que sempre está comigo, me dando força e tal, e a gente precisa muito aí nessa carreira de luta, que é um esporte que, assim, é duro. Bacana. Vambora, Bárbara? Vambora. Tem que voltar porque eu tenho 200 mil perguntas. O papo hoje foi bom demais. Agora nós vamos passar nessa linha do Wander ali, que o Tite e o Mutante, eles vão resolver o problema antigo meu ali. E já saíram correndo já. Pode ter certeza. Vambora? Vambora. Amanhã tem mais? Claro que tem. Então amanhã tem mais Rede Social Esporte Clube aqui na BH News, no canal 9 da NET e também pelo bhnews.tv.br. Lembrando que temos 2 reprises hoje, às 4h30 e também às 11 da noite. Amanhã tem mais. Tchau. Um abraço, até amanhã.